Vamos à palavra de Deus. Como é bom ouvir Deus falar. Logo quando eu me converti, eu ouvi uma frase do meu pastor que dizia assim: a Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. Eu guardei isso. Abriu a Bíblia, Deus vai estar falando com você. De uma forma ou de outra, Ele vai falar com você. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 11. Esse tem sempre também. O frio tem uma vantagem, não tem muita proteção da água nessa época. Senão nós vamos ter que fazer aquilo, né? Eu vou pegar o caneco e expulsar o espírito do camelo. Cabelo demoniado. Todos acharam? João capítulo 11, vamos ver o versículo 28 a seguir, que diz assim: quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou, isso é bom. Diz assim: e depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta, e com uma pedra colocada à entrada. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: se o Senhor, ele já chega mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse Jesus: tira as faixas dele e deixai-o ir. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso amigo pastor Breno Fonseca Paranaguá da Londrina, ele, num determinado retiro, ele estava contando uma experiência, falando com respeito de morto. E ele foi atender o velório do pessoal que era da igreja dele. E o rapaz que tinha morrido, o senhor que tinha morrido, era um caminhoneiro bem grande e tinha sua família, filhos médicos. E ali estava colocado naquele caixão, inerte naquele caixão. E daqui a pouco veio a viúva e chegando do lado do caixão, deu um desespero porque ela tinha descoberto que ele tinha traído
tempos atrás, e ela deu um desespero e catou aquele morto no cabelo. E a gente, um segurando o caixão, e o outro tentando tirar, e ela grudada no cabelo. Imagina a cena, talvez não era a cena do cabelo levantando, até que vai e mexe para um lado e mexe para o outro, e daí chega um filho que é médico, aplica uma injeção na mãe, até consegue tirar dali. Daí vem o rapaz da funerária com todo jeito, ajeitando novamente o caixão, o cabelo do morto ali, dali. E o pastor disse o seguinte: olha, quer saber uma coisa? Aquele homem não reagiu nada, ficou quietinho. Porque morto não reage. Morto ele não reage. Essa palavra que nós lemos fala de Lázaro, amigo de Jesus, uma família que era amiga de Jesus. E que ele já fazia 4 dias que estava morto. E Jesus foi e ressuscitou. Mas existem muitos mortos hoje que não são mortos físicos, mas são mortos espirituais. Por isso que nessa noite nós queremos titular essa palavra: mortos que precisam de vida. Mortos que precisam de vida. Como saber se uma pessoa está morta? Morto não tem apetite. Por mais que Marta fazia aquela comida tão gostosa, não adiantava nada. A comida de Marta e Maria não levantaram Lázaro do túmulo, permaneceu lá. Os mortos não têm fome. E os mortos espirituais não têm fome de Deus, não têm vontade. Não tem vontade de vir à igreja, porque se vem na igreja vai ouvir a palavra. Ele é morto. É um morto espiritual. Ele não tem vontade de ouvir a palavra, seja no nome, seja nas irmãs, seja nos jovens. Ele não tem vontade. E até nós vemos que as pessoas começam a dizer assim: por que na igreja tem tantos cultos? Agora, pensa bem, se uma pessoa que eu gosto de vir nas mulheres, tem nas mulheres. Se tem nos jovens, vai nos jovens. Se tem no culto da quarta campanha, vai na campanha. Então ele não tem desculpa de dizer que ele não pode. Não tem culto que eu não gosto, tem culto. Eu, por mim, o meu pensamento é que a igreja nunca devia fechar. A igreja devia ser aberta 24 horas. Não é verdade? É um local que nunca deve fechar, porque quantas pessoas que, quem sabe, à noite, no desespero, gostariam de entrar dentro de uma igreja para ouvir uma palavra, para receber uma oração. Quantas pessoas, quem sabe, foram pessoas aqui que sentiram o medo de que você precisava estar numa igreja, mas à tarde, nessa hora, não tem igreja, ou num dia de semana, que dizia assim: olha, não tem local para me ir. Tempos atrás nós recebemos uma pessoa que saiu domingo de manhã, que ele sentiu que o desejo de criança, que ele queria com a escola dominical, disse que ele rodou nada aqui na cidade, mais 7 igrejas, e não encontrava uma igreja aberta para a escola dominical. Daí ele chegou aqui e falou: graças a Deus que essa igreja tem escola dominical. Por quê? Várias igrejas hoje acham o seguinte, que não precisa ter escola dominical. Os mortos, eles não têm vontade de ter comunhão, não têm apetite de ouvir a palavra de Deus. Você já percebeu uma coisa, sabe? Que a pessoa que está no primeiro amor, ele quer ler a Bíblia constantemente, ele quer que alguém explique para ele quer que alguém fale para ele alguma coisa de Deus, fala alguma coisa para mim de Deus. Ele tem uma fome. Ele é 24 horas, Deus. E tem pessoas chatas, só fala de Deus, mas ser chato é falar de Deus. Falar de Deus é a melhor coisa que tem.
Alguém perguntou para uma pessoa, falou assim, o que você faria se eu tivesse 2 milhões de reais? Ah, eu fazia isso, mas aquilo, tá? E se eu desse para você 10 milhões? Mas eu fazia isso. Mas se eu desse 10 milhões para você não acordar mais, qual você preferia? Não acordar mais ou 10 milhões? Não, eu prefiro ficar acordado. Então por que você reclama logo que levanta no dia mais um dia? Mas não sei o que, não sei o que. Você está vivo. Você está vivo. Deus abençoe, meu irmãos. Vocês orem a vida do Douglas, e logo ele possa estar aqui junto, congregando. Em nome de Jesus. Continue lendo a Bíblia, Douglas. Continue firme. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os mortos não têm fome. Os mortos espirituais não têm fome de Deus. O morto não tem ação. Como esse caso que eu falei, imagine se esse homem tivesse vivo e essa mulher partisse para cima dele, pegasse no cabelo dele. Imagina o que esse homem, uma esbarrada que não, porque ela era pequena perto dele, uma esbarrada no braço, ela se derrubava a mulher. Mas estava morto, não tem ação. Não age. Não age. O que caracteriza a morte é inércia mais profunda. Está morto. Está ali, não existe. Está no cadáver. Eles não se movimentam, não reagem, não vibram. Você percebe que quando a pessoa tem vida espiritual, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele sente a presença do Espírito Santo de Deus, como é que ele faz? Ele fica assim. Ele movimenta, ele movimenta, ele faz movimento, ele grita, ele tem vida. Você já viu a passagem de Daniel? Quando ele estava orando, e ali ele chega diante do rio junto com os amigos, e ele recebe a palavra de Deus, ele sente a presença de Deus. E a Bíblia diz que esses homens estavam junto com eles, não viram e fugiram. E Daniel permaneceu ali, envolto, digamos que ele sentiu a presença de Deus. O que eles viram? Eles viram Daniel se movimentando, sentindo a presença de Deus, porque tem vida. Vida espiritual. Os mortos espirituais não têm ação, não gostam de atividades espirituais. Não gostam. São mortos espirituais. São pessoas, muitas vezes, que são morto-vivos, estão andando, mas eles não reagem. E não gostam daqueles que estão vivos, da ação que estão vivos. Incomoda eles. E alguns dizem assim, será que preciso disso? Será que tem vida? E aonde a vida chega, a vida traz luz. E aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Os mortos não reagem ao amor. Os mortos não reagem ao amor. Vocês demonstram amor, mas eles não reagem. Reagem. Jesus chorou, no entanto, Lázaro não reagiu ao seu amor. A reação dele, do choro de Jesus, era uma reação de amor, mas ele reagiu? Não. Suas lágrimas não ressuscitaram. As lágrimas de Jesus não ressuscitaram. Os mortos não reagem ao amor de Deus. Eles não reagem ao amor de Deus. Demonstrado através da sua palavra, através das nossas vidas, através das palavras, através das orações, um gesto de amor. Eles não reagem. Mas o que
que os mortos espirituais precisam? Eles precisam de vida. Foi o que Jesus deu a Lázaro. Eles precisam ressuscitar. Qual foi a atitude de Jesus para com o morto? Qual foi a atitude de Jesus para com o morto? Ele olhou e se comoveu. O verso 34 diz que ele olhou e se comoveu. Quando Jesus vê o morto espiritual que não reage, ele só tem que chorar. Ele vê. É o que nós também devemos sentir. Nós temos. Só olhar não vai reagir. Jesus, ele chorou, se comoveu de ver a situação do Lázaro. Não é assim que você se sente vendo uma pessoa morta espiritual. Você fala assim, eu repartiria um pouco da minha vida para que essa pessoa tivesse vida novamente. Como é triste um morto espiritual, a reação deles é assustadora. Por isso que muitas pessoas têm medo do morto. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus ama o morto. E nós devemos amar o morto também. Por mais que ele vai fazer tudo para você não chegar perto. O mau cheiro dele é como se fosse uma arma para você não chegar perto, ou seja, o mau cheiro do pecado. As práticas dele é tão terrível que para se afastar você não chega perto. Lázaro não tinha reação, mas Jesus continuava amando. Continuava amando. Tem jeito. Tem jeito. Lembra que as irmãs falaram do Senhor já faz 4 dias. Eu não te disse se creres verá a glória de Deus. Então não importa quanto tempo está morto, não importa quanto tempo está lá afastado, não importa. Se creres, terá vida. E é isso que nós devemos persistir, amado, porque o que nós encontramos nos dias de hoje são, podemos até dizer assim, um bando de zumbi, mortos. Jesus anda na direção do morto. Onde ele está? Onde colocado? Ele vai na direção. O que nós devemos fazer? Não voltar a volta, mas ir na direção. A essência, o perfume de Cristo, que está sobre a vida daqueles que têm vida, aquele mau cheiro não vai continuar. O perfume de Cristo vai trazer vida a essas pessoas. O que o morto precisa para ressuscitar? O que ele precisa para ressuscitar? O túmulo precisa ser destruído, tirar a pedra. Agora, para pensar. Abre o túmulo de 4 dias que está morto. O pecado, ele chega às narinas de Deus como um mau cheiro. Não existe cheiro mais terrível do que o pecado. Chega às narinas de Deus. O pecado é dessa forma. E para a pessoa ressuscitar, vai ter que abrir tudo. Para essa pessoa receber vida, vai ter que abrir o túmulo. O que é abrir o túmulo? Abrir o túmulo é eu tirar para fora toda a podridão, é eu confessar, é eu reconhecer. Aí tudo vai para fora. Toda a sujeira sai. Se não fizer isso, se o túmulo não abrir,
não tem como fazer aquilo. A ressurreição implica em confissão. O verso 39, olha que as irmãs falaram, cheira mal. Já cheira mal, Senhor. Quantas vidas que você deu, meu Deus do céu. Só de imaginar os erros, como nós estudamos hoje de manhã sobre a vida do rei Manassés. O que ele fez? Queimou seu próprio filho. Tinha ídolos para todos os lados. Imagina os atos de Manassés como chegou às narinas de Deus. E aí, quando chega, olha a misericórdia do Senhor. A situação, os assírios levantam ele. Imagine a cena de um homem acorrentado pelo nariz, argola no nariz, pé e mão, sendo levado para cima como prisioneiro. Um rei nessa situação, e lá a palavra diz que ele se arrependeu, que ele se humilhou, que ele reconheceu que Deus é Senhor da sua vida, e Deus teve misericórdia da vida dele, e trouxe ele de volta, e ele restaurou o trono dele. Então, amado, eu quero dizer uma coisa, amado, que não existe situação mais difícil que uma pessoa se encontre, não importa o que ele tenha feito, amado. Deus é um Deus misericordioso, não importa o mau cheiro que ele esteja exalando, Deus é aquele que traz vida e coloca o perfume dele, que exala o amor, e a vida daquela pessoa vai ser totalmente diferente. Para o homem isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Às vezes nós encontramos pessoas que você olha para ele, que pensa que essa pessoa, daí você chega perto dele e que ele começa a contar, mas eu não fui sempre assim. Minha vida foi dessa forma, assim. Por quê? O amor de Deus alcançou. Eu era morto. Vocês entendem por que o Senhor Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, ele era um convertido. E Jesus disse para ele, Nicodemos, importa nascer de novo. Importa nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele diz, o vento sopra aonde quer e vai para onde quiser. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito é nascer humanamente e nascer espiritualmente. A água aqui não quer dizer o batismo, não é batismo. A água aqui quer dizer o nascimento, como uma criança ela desenvolve dentro de uma bolsa d'água. Não é isso? E quando, digamos, vai nascer, a bolsa, estourou a bolsa. Está nascendo. Então, humanamente, o Nicodemos perguntou o seguinte: posso eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus não. O que é nascer da carne é carne, o que é nascer do Espírito é Espírito. Você tem que nascer de novo. Ou seja, o Espírito Santo entrar na sua vida e ter um novo nascimento. Conversão não te dá o direito de salvação. Escuta isso. Conversão não te dá o direito de salvação. O que é uma conversão? Conversão, você só mudou o caminho. Você está andando aqui, você mudou aqui, ó. Você precisa nascer de novo. Você precisa, o que vai trazer vida
vida, é a prática da palavra. Você precisa nascer de novo. O que é nascido de novo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo. O inimigo, ele trabalha, amado, constantemente. Nós encontramos pessoas que dizem assim: não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. O inimigo só vai entrar, amado, no lugar que tem as coisas dele. Ele vai filtrando, vai se filtrando. É como se fosse uma infiltração, amado. Vai entrando que você nem vê o negócio já está. Tem uma ilustração que conta que tinha um servo de Deus que não dava brecha para o diabo, de maneira nenhuma, não dava brecha. E um dia o demônio se apresentou diante dele e disse assim: ó, você não dá brecha, dá brecha. Falando que eu insistindo com ele ali, e falou: não. Até que ele disse assim: olha, deixa eu colocar um prego ali, ó, naquela porta. Coloca o prego. O prego não tem nada a ver. É o prego. Nada a ver com o prego. O que tem o prego? Passado alguns dias, diz que ele saiu de fora de casa, sentiu um cheiro mal, que terrível. Daqui a pouco ele deu uma volta, deu uma olhada, o que ele viu? Estava lá uma carniça enroscada naquele prego. A hora que ele foi tirado, ele: epa! O prego é meu, eu coloco o que eu quero. Entende isso? Às vezes tem alguma coisinha lá dentro da tua casa que não agrada o Senhor, é dele. Então ele abraça quando ele quer. Nada a ver, é a porta, é uma das portas do inferno que abre para o demônio agir. Nós devemos ser mansos como uma pomba e prudentes que nem uma serpente. Vigie e ore. Não é ore e vigia, vigie e ore. Vigiar é primeiro. Porque ele anda ao nosso. Você acha que ele está satisfeito com a tua vida que foi liberta e está servindo a Deus? Enquanto você muitas vezes está nem aí, ele está armando planos para te derrubar. Você já leu quando ele foi tentar Jesus? Tentou Jesus venceu ele ali. E a Bíblia diz assim, ó, poucas pessoas percebem o que diz ali. Lê o assunto que Jesus venceu, mas diz o texto: e o diabo se afastou até o momento oportuno. O que é isso? Ou seja, na próxima oportunidade ele vai vir diferente, mas ele vai vir. Ele não existe. Por isso que nós devemos, amado, pode ser chamado de crente chato, crente careta, crente, não, eu gosto dessa forma, pode continuar. Se alegre com isso. Ah, mas nós estamos vivendo a modernidade. Continua sendo careta e quadrado. Nova Jerusalém é quadrada. Nada a ver isso, tudo a ver. Mas a palavra do Senhor, ela diz isso. O que passar disso é procedência maligna. Portanto, fique com a palavra de Deus. Então a ressurreição, ela exige confissão, cheira mal, a realidade precisa vir à tona. Você percebe que uma pessoa, quando ela está liberta, ela fala do seu erro, do seu pecado. Ela consegue falar. Mas uma pessoa que não está liberta, ela não consegue falar o seu erro. Quando ela está liberta, ela fala: eu fiz isso, eu estou arrependido, Deus me tem que perdoar. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Ele errou, mas ele confessou os seus pecados e ele disse: Senhor, não me tire de mim a alegria da salvação, Senhor. Ele se arrepende, ele confessa. O Salmo 32, ele diz assim: Senhor, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e as minhas noites se tornaram, digamos, com insônia, com dores no corpo. Era o que ele sentia. Uma pessoa que não confessa que vive no pecado, a situação dele é dessa forma. Mas ele diz: mas então eu confessei meu pecado.
E quando ele confessou o pecado dele, ele volta a ter paz. E ele diz assim, que eu possa ensinar. Vocês encontram outras pessoas, ele vai ensinar através do seu testemunho, através do que aconteceu na vida dele. Quem quiser a ressurreição precisa destampar o mundo interior, amado. Lembra do general Naaman? Os soldados, quando via ele, todo pomposo, com aquela armadura, com aquela couraça, com aquela capa, com aquela roupa de general. Mas quando ele vai na presença do profeta Eliseu, o profeta Eliseu disse que é para ele mergulhar 7 vezes ali abaixo. Quando ele vai ali no Rio Jordão, ele não entrou com a couraça, com a capa, com toda aquela roupa de general. Ele teve que começar o efeito cebola, descascar cada parte do seu corpo. E teve que os soldados que ali estavam ver a sua vida. É o que as pessoas precisam. Ninguém esconde de Deus. Pode esconder do ser humano, mas de Deus ninguém esconde. E é um momento que a gente precisa. E quando ele mostrou, revelou toda aquela lepra e mergulhou, ele foi curado. Ressurreição implica em ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Quando Jesus bradou, Lázaro, ele ouviu a voz de Deus. E ele saiu com vida. Os mortos espirituais precisam ouvir a voz de Deus. Por isso que muitas das vezes eles não gostam de ouvir, que é a distância de você, mas você precisa continuar falando a voz de Deus. Você é a voz de Deus quando você pronuncia a palavra do Senhor. Então, para mortos não existe, mortos espirituais não precisa conter os argumentos. Você cita a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, a palavra de Deus diz assim: Deus te ama, Deus quer você vivo, Deus te manda dizer que Ele traz ressurreição. É isso. Vocês entendem por que as pessoas cortam volta? Se estão ouvindo no rádio alguma coisa que muda, aquilo é o inimigo que está fazendo, porque quando a palavra vem, aonde a palavra chega, traz vida. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: se você soubesse quem te pede água, você pediria e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. Aonde essa água passa, traz vida. A ressurreição precisa desatar as amarras que o prendem. São muitas coisas que prendem. Que Jesus disse para solte, desata suas mãos, seus pés, o pano, o ponto, todas as amarras, tire isso. A pessoa se torna livre e deixa ele ir. Não foi essa a palavra de Jesus? Essas pessoas mortas espirituais estão amarradas. Elas precisam ser desamarradas. E a voz do Senhor Jesus não foi Ele que desamarrou. Ele disse: desamarrar. É uma tarefa nossa, de igreja, na autoridade que Jesus tem nos dado. Desamarrar essas pessoas que estão amarradas, que não conseguem seguir em frente, não conseguem estar na presença do Senhor, não conseguem estar no culto ao Senhor. A hora que essas pessoas estão desamarradas, elas vão ter liberdade, vão ser livres, e vão ter vida, e vida com abundância. Foi o que Jesus prometeu: vida e vida com abundância. Ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Amém? Se coloque em nome de Jesus.